Não, Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. você conhece, você confia na Júlio 46 no centro de Canela. Apresentar as técnicas de análise estruturada TAI de inteligência estudadas pela CIA como ferramentas de prevenção de falhas em processos decisórios, reconhecendo as conexões do tema com a atividade de inteligência, além de compreender os conceitos, contextos e métodos das técnicas de análise estruturada de inteligência. Esse é o curso Técnicas de Análise Estruturada TAI, prevendo falhas de inteligência, que será ministrado pelo professor Matheus Vidal Alves Silva, especialista em inteligência de Estado e inteligência de segurança pública, também em regulamentação econômica e infraestrutura aeronáutica, bacharel em Direito pela PUC e concurso superior de tecnologia em defesa cibernética. Tem experiência profissional na área de segurança pública e na área de inteligência de Estado. Servidor público federal, atua principalmente nos seguintes temas: atividade de inteligência, aviação civil, terrorismo, defesa cibernética e segurança pública. Professor Matheus conosco pelo Zoom. Bom dia, professor. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, Braulio. Tudo bem, senhor? Como vai? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem. Vamos falar desse curso que você estará ministrando na Uxhortência, o curso Técnicas de Análise Estruturada, TAI, prevenindo falhas de inteligência. Professor, eh, você que tem experiência na área, né? O que são técnicas de análise estruturada e por que elas são tão relevantes nos processos decisórios, professor Matheus? Bom, se a gente fizer uma brevíssima síntese sobre a atividade de inteligência, é uma atividade especializada com características preditivas e assessoriais a um processo decisório. Uhum, Então, é uma atividade essencial para a sobrevivência do Estado moderno, né, diante dos tempestuosos conflitos ostensivos e dissimulados entre as nações. A gente acabou de ver uma participação, agora falando, por exemplo, sobre dissuasão nuclear, né, no seu programa. uhum, Então, é uma atividade que objetiva produzir e salvaguardar conhecimentos sensíveis, né? Seja para o Estado, como um todo, para órgãos de segurança pública, ali, dependendo do escopo que nós trabalhamos. uhum. Então, eu diria que se a atividade de inteligência ela fosse uma moeda, em uma face nós teríamos ali uma antecipação de ameaças e numa outra face um aproveitamento de oportunidades. E um dos principais pontos da atividade de inteligência é exatamente a fase de análise de inteligência, né? E ao longo da história da humanidade, houveram ali diversas falhas de inteligência, né, na previsão de diversas circunstâncias que acabam ocorrendo também durante a análise de inteligência. Um exemplo cristalino, por exemplo, dessas falhas são os ataques japoneses a Pearl Harbor, ou, por exemplo, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, né? E diante de tantas falhas, foram promovidos também vários estudos especializados para evitar essas falhas. E é exatamente nesse ponto que nós temos aí o advento das técnicas de análise estruturada, que são procedimentos analíticos desenvolvidos ali no seio da CIA, da Agência Central de Inteligência Estadunidense, que objetivam ali auxiliar, direcionar e tornar mais transparentes, mais auditáveis e mais interativos os processos analíticos. Pois é, professor, como é que o curso conecta essas técnicas à prevenção de falhas em processos de análise e inteligência? Perfeitamente, excelente pergunta. Essas falhas, elas fazem parte da nossa condição humana inata, né? Todos nós falhamos e não é diferente aí nessas importantíssimas análises da atividade de inteligência. E existem diversos estudos de psicologia aplicada à atividade de inteligência que se debruçaram sobre os vieses cognitivos presentes na lógica do cérebro humano, que causam essas falhas, né? E os vieses cognitivos nada mais são que os erros mentais causados ali por nossas estratégias simplificadas de processamento de informações. Nós vivemos num mundo com muitas informações e a gente tenta sempre ter alguns atalhos para conseguir processar todas essas informações, né? E ao compreender quais são os principais mecanismos que causam essas falhas, psicologicamente falando, foi possível evoluir uma série de técnicas de análise ali para minimizar as possibilidades de falha. A falha sempre vai existir, mas a ideia sempre é minimizar, mitigar para que ela não influa tanto no processo decisório. Então, a conexão existe exatamente no momento que o curso busca apresentar essas técnicas procedimentais analíticas que evitam essas falhas, mitigando aí essas armadilhas comuns que os analistas acabam por incorrer
através dos seus vieses cognitivos, desses atalhos mentais que nós temos para processar informações. Professor Matheus, quais os benefícios para os profissionais que atuam em áreas como segurança, né? Como segurança, estratégia ou gestão de riscos ao conhecer essas ferramentas? Olha, entendo que os principais benefícios são três. O primeiro deles seria compreender como esse profissional pode falhar, reconhecendo a existência desses vieses cognitivos, desses atalhos mentais e dessas armadilhas comuns dos analistas. Um segundo benefício seria aprender como realizar essas técnicas de análise estruturada, ampliando ali o arsenal de ferramentas estratégicas e de gestão de riscos. E, em terceiro lugar, nós teríamos também uma possibilidade de relacionar esses novos conhecimentos desses alunos aos estudos de casos reais ali, de falhas de inteligência. Professor, esse curso é voltado apenas para os profissionais da área de inteligência ou também para quem busca ampliar sua visão estratégica? Isso é importantíssimo, Nesse Braulio. assunto. Eu vejo que qualquer pessoa ou profissional que tem interesse pelo tema e se dedique a procedimentos decisórios dependentes ali de análises acuradas, ele pode aprender as técnicas de análise estruturada. É um conjunto de ferramentas que servem para qualquer analista, adaptável para qualquer atividade que demande conhecimentos acurados para se tomar uma decisão. Então, por exemplo, o senhor hoje disse sobre ser o dia do auditor interno no seu programa, não é isso? Hoje, É dia 20, verdade. feriado nacional muito importante, Dia da Consciência Negra, é também o dia do auditor interno. Então, imaginem que um auditor interno que lida ali com decisões estratégicas de gestão, prospecção de cenários, ou com investimentos financeiros, ou quaisquer outras decisões estratégicas, com certeza ele ganha ao conhecer as técnicas de análise estruturada, ele ganha um ferramental para poder produzir melhor as suas análises. Professor Matheus, como o estudo de casos práticos durante o curso ajuda a entender as aplicações reais das técnicas de análise estruturada? Isso aí também é bem interessante, porque assim, em atividades especializadas é comum a análise de lições aprendidas. Diante de uma falha, se faz toda uma análise relativa àquela falha, né? É uma forma de rever o erro do passado, decompor esse erro em diversos detalhes, compreendendo então a complexidade dessa falha para se adotar medidas de forma que aquela falha não seja repetida no futuro, né? E nesse ponto eu costumo dar o exemplo da aviação civil, né? Quando acontece um acidente aéreo, por exemplo. Existe uma investigação que abarca o máximo de detalhes sobre três dimensões envolvidas no acidente: o homem, o meio e a máquina. Se você for procurar lá no logo do CENIPA, você tem essas três dimensões. E dentro dessas diversas dimensões se realizam recomendações, né, para que aquele tipo de acidente não ocorra, não se repita novamente. Então, o estudo dos casos práticos, ele aborda esta análise de lições aprendidas diante de todo o conteúdo que é ministrado, e facilita bastante a vida do analista e torna todo aquele conteúdo teórico muito mais prático para uma compreensão mais holística do tema. Professor Matheus, de que maneira o curso aborda as chamadas armadilhas comuns do analista e como superá-las? Ô, Braulio, essa pergunta ela me lembra aquele desenho animado lá da nossa infância do Papaléguas ali sendo Sim. perseguido pelo coiote, né? Sempre o coiote tentava de alguma forma ali com os produtos da Acme pegar o Papaléguas, mas ele estava preparado para aquelas armadilhas, certo? O curso ele apresenta para os alunos uma série de armadilhas comuns que o analista costuma incorrer diante de toda essa análise já pré-existente de casos reais, estudos de casos anteriores. Então, essas armadilhas elas são agrupadas essencialmente em três grandes grupos. Um grupo de armadilhas do conforto político do analista. Por exemplo, quando um analista sempre adota a opinião do chefe sem qualquer crítica, simplesmente porque ele é o chefe, como se o chefe sempre tivesse razão. Analiticamente falando, isso não é verdade, né? E ao contrário, talvez na sua equipe você queira exatamente um analista que pode eventualmente contestar que você pode também errar como chefe. A segunda é uma armadilha do conforto técnico, né? Por exemplo, quando o analista seleciona uma hipótese de solução para um determinado problema, simplesmente para replicar um sucesso anterior no passado em circunstâncias parecidas. Então, imagine se você ganhou um jogo de xadrez de uma determinada forma e você quer sempre replicar aquela forma. Você não vai ganhar todos os jogos assim, isso não faz nenhum sentido, porque o seu adversário vai perceber aquele seu conforto técnico em só jogar daquela forma. E existem também armadilhas de um grupo que a gente chama de conforto mental. Por exemplo, quando um analista, muito comum isso na nossa vida diária, né, generaliza convicções ou opiniões
ignorando, às vezes, indicadores do caso concreto que demonstrem divergências. Então, diversos fatos históricos aí, a gente teve um grupo de armadilhas de analistas, da ideia dos analistas, que pode ser ali confrontado com esses grupos, essas categorias que eu coloquei agora para você. E esses estudos são assim extensivos, são psicólogos, por exemplo, e especialistas em inteligência que trabalharam em agências de inteligência com muita experiência para poder evoluir esse tipo de técnica. E quais as principais tendências e reflexões atuais que serão exploradas no curso, professor Matheus? A gente vive num mundo em constante evolução, né? Então a gente tem que prospectar essas tendências. Eu vejo duas grandes tendências, basicamente. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, evoluiu muito ao longo dos últimos anos, é a ampliação do uso de técnicas de análise estruturada em diversos segmentos decisórios estratégicos. E a segunda, eu creio que o uso de algoritmos e árvores de decisão de inteligência artificial. Se a gente tem ali toda uma ciência de dados com aplicações de técnicas de análise estruturada, por exemplo, associadas à inteligência artificial, é uma grande possibilidade para a evolução de análise, ainda mais com potencial advento aí de melhorias de processamento, como é o caso da computação quântica, que tende a revolucionar aí a velocidade de processamento quando ficar operacional em larga escala, né? Então, são duas grandes tendências ali, talvez inteligência artificial e o avanço da computação quântica para esses cenários de técnicas de análise estruturada, se houver uma conjuntura aí dessas aplicações. E, professor Matheus, após o curso, quais habilidades práticas os participantes poderão aplicar imediatamente em suas áreas de atuação? Isso também é bastante importante, né? Uma questão até prática para que eles tenham ali uma visão estratégica do porquê da importância desse curso, né? A ideia é sempre ampliar as ferramentas de um analista para prover melhores resultados, subsídios ali a um processo decisório. Então, assim, na evolução dos procedimentos de análise é o que é esperado para o egresso deste curso, né? Os alunos eles se capacitam para realizar análises melhores com técnicas mais claras, auditáveis, interativas e que podem ser replicadas aí em diversos contextos de análise, em qualquer tipo de cenário de atuação desses alunos. A ideia basicamente é essa, né? É realmente melhorar o ferramental analítico de cada um desses alunos, né, Braulio? Sem dúvida nenhuma. Lembrando, professor, que o curso, né, de análise, de curso técnico de análise estruturada, o TAI, prevenindo falhas de inteligência, ele acontece de 29 a 30 de novembro de 2000 e agora desse ano, 2024, né, dias 29 e 30. Sim, É, perfeito. É uma sexta-feira, das isso aí. 18h30 às 22h30, né? E um sábado na sequência aí, de 8 às 12 horas. Eu costumo falar que os alunos, eles fazem uma balada de sexta e uma manhã de sábado ali, né? Nessa sequência de conhecimentos ali. O curso ele é ministrado através do Google Meet à distância, né? Mas é bastante interessante ter uma carga horária aí de 8 horas, 4 horas distribuído para cada um desses 2 dias aí. Bacana, mais informações podem ser obtidas, né, pelo WhatsApp com a Evelyn do Nascimento, pelo 54999092623. Professor Matheus Alves, muito obrigado, professor Matheus Vidal Alves Silva, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço e até uma próxima oportunidade, professor Matheus. Ô, Braulio, eu te agradeço. Quem quiser também pode seguir ali no @msilva252. Eu sempre faço as propagandas dos outros 11 cursos que tem junto à UX também. E te agradeço demais pelo espaço e pela possibilidade. Estamos sempre à disposição aí quando os senhores tiverem necessidade. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Agradeço também à UX aí pela oportunidade. Obrigado, professor Matheus. Um grande abraço aí, tudo de bom para você, professor Matheus Alves. Professor Matheus Vidal Alves Silva, né? Obrigado pela participação aqui. Perfeito. Olha só, Obrigado, deixa eu Braulio. trazer uma informação bem bacana aqui para encerrar o programa, que vai acontecer em Nova Petrópolis. Temos um evento aí, que faz parte aí da mostra Tum Tum, na tarde desta. Deixa eu trazer aqui informação, né? Desta quarta-feira, nós teremos essa atividade. A cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, recebe nesta quarta, dia 20, a mostra Tum Tum,
festival que chega à 10ª edição e que pela primeira vez leva shows para fora de Caxias do Sul. A cantora Fran Duarte interpretará Clara Nunes. Aliás, será no início da noite, à noite, né? Às 19h30, no palco da Feira do Livro de Nova Petrópolis, com entrada franca. A atividade faz parte da edição comemorativa aos 10 anos da mostra Tum Tum, que começou em julho deste ano com atividades socioculturais que tiveram como públicos crianças e idosos atendidos pela rede pública de Caxias do Sul. De 28 de outubro a 2 de novembro de 2024, ocorreu a Semana Tum Tum, com atividades formativas que dialogam com o universo do mercado cultural. Em janeiro, fevereiro e março, artistas selecionados em edital se apresentam na cidade no Tum Tum de verão e em abril ocorre o show de encerramento também em Caxias do Sul. No caso de hoje, a cidade de Nova Petrópolis recebe nesta quarta, 19h30, nesta quarta, mostra Tum Tum, festival que chega à 10ª edição, que pela primeira vez leva shows para fora de Caxias do Sul. A cantora Fran Duarte interpreta Clara Nunes, 19h30, no palco da Feira do Livro de Nova Petrópolis, com entrada franca. Vai ser o GJR, que volta amanhã, a partir das 7, aqui pela Clube 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Círculo Saúde, Escritomec, Lojas Labs, Grilos Shop. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885.